Hoje eu quero conversar com você sobre um tema que talvez atinja muito mais pessoas do que o que a gente imagina. Quando a gente escuta a palavra vício, normalmente pensamos no álcool, em drogas, pensamos no cigarro. Entretanto, basta observar um pouco a nossa realidade para a gente perceber que existem muitas outras formas de dependência, sabia? Há quem não consiga passar alguns minutos longe do celular, por exemplo. Outros vivem presos nas redes sociais, nos jogos eletrônicos, na pornografia, nas compras online ou no trabalho excessivo. Nos últimos anos, um fenômeno enorme ganhou espaço no Brasil e no mundo. As apostas online, por exemplo, conhecidas como as bets. Elas prometem diversão, dinheiro fácil e emoção, mas têm deixado um rastro horrível de sofrimento. Sobre esse assunto que parece um pouco espinhoso, um pouco difícil, mas a realidade de muitas pessoas ao nosso redor, é que eu te convido a gente conhecer um pouco mais a partir da nossa ótica do nosso podcast. Então, vem conhecer um pouco mais sobre esse universo dos vícios, como é que a gente pode combatê-los aqui no nosso podcast. Vamos juntos! Sejam todos bem-vindos ao podcast Vamos Juntos. Eu sou o Padre Neto, salesiano de Dom Bosco, e aqui eu te acolho com muito carinho, muita alegria, nesse espaço onde a gente busca refletir sobre a vida à luz da palavra de Deus, da doutrina da igreja, da espiritualidade salesiana, esse espaço de formação. Bom, você que vem pela internet, bem-vindo e bem-vinda. E você que está vindo pelo rádio, meu carinho, meu abraço. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas também. Se você quiser escutar os outros episódios do podcast Vamos Juntos, se essa é a primeira vez escutando a gente, saiba que nos outros episódios normalmente eu estou mais animado. É porque realmente essa semana eu estou um pouco mais cansado, mas vai dar tudo certo, o episódio está aqui no ar e com certeza a gente vai conseguir conversar. Para conhecer mais a gente, você procura a gente lá no Spotify, viu? Procura no Spotify Podcast Vamos Juntos, que você vai ter acesso a todos os nossos outros episódios que você ainda não ouviu. E se você quiser bater um papo com a gente também, acompanhar a gente no Instagram, nós estamos lá, tá bom? Então procura por nós também. E no YouTube, Podcast Vamos Juntos. No Instagram e no YouTube, além desse episódio que você está escutando, você também tem acesso a um outro episódio, vamos dizer assim, que é um outro vídeo que a gente produz para falar sobre a liturgia de cada domingo. Então, conto com a sua presença lá também, para você ser mais uma das pessoas que vai estar comentando e compartilhando também sobre esse tema tão interessante, né, que é o tema litúrgico de cada semana, tá bom? A gente falava de que mesmo? Sobre a questão do vício, né? Pode ser que você não seja uma pessoa que enfrenta o problema do vício, mas esse episódio não é apenas para quem enfrenta alguma dependência. É para todo mundo. Afinal, qualquer pessoa pode se tornar escrava de alguma coisa quando a gente perde a capacidade de escolher livremente. A pergunta que acompanha a gente ao longo dessa conversa é muito simples. O que significa ser verdadeiramente livre? Porque, para a fé cristã, a liberdade não é fazer tudo o que a gente deseja. Liberdade, para nós cristãos, é a gente ser capaz de escolher o bem, amar com maturidade e viver segundo o projeto de Deus. Para entender sobre tudo isso, a gente precisa voltar lá no comecinho da nossa história de salvação. Deus criou a gente para a liberdade. Existe um fio condutor que vai atravessando toda a Bíblia, do livro do Gênesis até o Apocalipse. Deus nunca se conforma com a escravidão do ser humano. Sempre que encontra o seu povo aprisionado, ele entra na história e tenta libertar o povo. O primeiro grande exemplo disso está lá no livro do Êxodo, quando durante muitos anos o povo de Israel viveu escravizado no Egito. O povo não possuía liberdade, não decidia sobre a própria vida, não tinha dignidade de viver seu culto religioso em paz.
O sofrimento era tão grande que o livro do Êxodo até vai dizer que Deus ouviu o clamor do seu povo e decidiu agir. Lá no Êxodo diz assim, capítulo 3, versículos 7 e 8. Eu vi a aflição do meu povo no Egito, ouvi seu clamor e desci para libertá-lo. É interessante perceber que Deus não envia Moisés apenas para melhorar as condições de vida dos israelitas. O objetivo é muito maior. Deus quer devolver ao povo a liberdade. Antes de conduzir até a terra prometida, era preciso então tirar esse povo da escravidão. É por isso que o povo passou um tempão ali rodando no deserto, porque ainda não estava livre totalmente. Essa história continua profundamente atual. Talvez hoje não existam tantos grilhões de ferro assim prendendo a gente, mas muitas outras formas de escravidão estão por aí. Há pessoas aprisionadas pelo ressentimento, por exemplo, pelo orgulho, pelo medo, pelo consumismo, pelo dinheiro ou por muitas outras dependências. São correntes invisíveis, mas nem por isso menos perigosas. O Catecismo da Igreja Católica, quem tem aí pode abrir, número 1731, vai falar que a liberdade é um dos maiores dons concedidos ao ser humano. Ele afirma que a liberdade olha, agora é a citação própria do Catecismo, o poder radicado na razão e na vontade de agir ou de não agir, de fazer isto ou aquilo. E é justamente por sermos livres que podemos amar, servir, construir amizades verdadeiras, responder ao chamado de Deus. E o próprio Catecismo faz uma observação importante. A liberdade não é um bem estático, não é uma coisa assim que não se mexe. Ela cresce quando a gente escolhe o bem e diminui quando a gente repete escolhas desordenadas. Para ficar mais fácil de entender, ninguém perde a liberdade de um dia para o outro. A escravidão costuma acontecer lentamente. Pequenas escolhas vão moldando os nossos hábitos e os hábitos acabam moldando a própria pessoa. Talvez seja exatamente essa a grande tragédia dos vícios. Eles não aparecem de repente. Normalmente, eles começam com uma curiosidade, uma experiência assim por acaso, um momento de fragilidade ou então uma promessa de felicidade. Aos poucos, aquela curiosidade, aquilo ali que parecia apenas uma escolha passageira, passa a dominar o coração da gente. São João Paulo II refletiu profundamente sobre essa liberdade. Na encíclica O Esplendor da Verdade, ele afirma que a liberdade encontra sua plenitude quando ela está orientada para a verdade e para o bem. Quando a liberdade é separada da verdade, ela deixa de construir uma pessoa para destruir a pessoa. É por isso que o Evangelho nunca identifica a liberdade com a ausência de limites. Pelo contrário, Jesus revela que a verdadeira liberdade nasce do amor e da comunhão com Deus. Não é da gente estar solto no mundo como se não existisse ligação a nada e a ninguém. Diante dessa situação complexa de o ser humano estar sempre se aprisionando a tantas coisas e Deus tentando libertar a gente, é que a gente encontra Jesus na nossa história. Ele veio para nos libertar. Quando começa a sua missão mesmo, a missão pública depois do batismo, Jesus entra na sinagoga de Nazaré e vai proclamar um trecho do profeta Isaías que é marcante na sua história. Está lá em Lucas, capítulo 4, versículo 18. E ele diz assim: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação dos cativos e a recuperação da vista aos cegos e para pôr em liberdade aqueles que estão oprimidos. Esse texto costuma ser muito associado às injustiças e realmente também fala delas. Mas a tradição da igreja sempre compreendeu que essa libertação é ainda mais profunda. Cristo veio libertar o ser humano de tudo aquilo que impede dele viver plenamente a vocação de filho de Deus. É por isso que São Paulo vai escrever aos cristãos, na carta aos Gálatas, uma frase que resume toda a experiência cristã. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Quem está lembrado da campanha da fraternidade aí, lá em Gálatas 5, versículo 1. Essa liberdade
de que São Paulo fala não significa fazer tudo que passa pela cabeça da gente, não. O próprio apóstolo Paulo vai continuar nessa carta, só que agora lá no versículo 13, ainda no capítulo 5, dizendo assim: não useis da liberdade como pretexto para servir a carne. Pelo contrário, colocai-vos a serviços uns dos outros pela caridade. Viu aí? A gente vive numa cultura que frequentemente identifica a liberdade com uma espécie de autonomia absoluta, como se isso fosse possível. Parece que ser livre não é depender de ninguém, não obedecer a ninguém e não aceitar nenhum limite. No entanto, basta a gente observar a realidade para perceber que essa lógica produz exatamente o contrário. Quanto mais o ser humano busca satisfazer todos os seus impulsos, maior é o risco de se tornar escravo deles. Santo Agostinho entra aqui na história e ele diz que existem duas formas de liberdade: a falsa liberdade e a liberdade verdadeira. A falsa liberdade consiste em fazer aquilo que a gente quer, e a liberdade verdadeira consiste em querer fazer aquilo que é bom. Essa é a diferença fundamental. Nem todo desejo que a gente tem conduz a gente à felicidade. Existem alguns desejos que nos humanizam, mas existem alguns outros desejos que desumanizam a gente. Quando Jesus afirma todo aquele que comete pecado é escravo do pecado, lá em João 8, versículo 34, ele está descrevendo exatamente essa dinâmica. O pecado promete autonomia, mas ele termina produzindo dependência. Ele promete prazer imediato, mas frequentemente deixa um profundo vazio. Ele promete felicidade, mas ele acaba destruindo os relacionamentos, os projetos de vida, os nossos sonhos. Talvez seja por isso que o Papa Francisco tenha insistido tantas vezes que o cristianismo não é uma religião de proibições, mas é um caminho de libertação. Em uma de suas catequeses sobre vícios e virtudes, ele afirma que o vício é um fracasso da liberdade. Essa expressão é muito feliz, porque ela mostra que toda dependência vai representar uma ferida naquilo que Deus nos concedeu de mais precioso, a capacidade de amar livremente. E como a gente estava falando de Jesus, entrando na história, vamos tentar trazer aqui um pouquinho mais de palavra de Deus. Se existe uma página do Evangelho capaz de ilustrar o drama das dependências humanas, certamente é a parábola do filho pródigo. Essa parábola é narrada lá no capítulo 15 do Evangelho de Lucas. Quem está com a Bíblia aí já pode ir olhando. Vocês sabem, que a gente fala mais assim, filho pródigo, mas na verdade ela é a parábola do pai misericordioso. No entanto, a gente vai focar um pouquinho aqui nesse menino, nesse tal desse pródigo, nesse filho aí. Essa parábola também descreve de maneira surpreendentemente atual o caminho que muitos vícios percorrem na vida das pessoas, viu? Tudo começa quando o filho mais novo pede ao pai a herança dele que lhe cabia. Na prática, é como se ele estivesse dizendo assim: eu quero viver a minha vida do meu jeito, eu não preciso mais de você. Para mim é como se eu tivesse morrido, por isso que eu quero a minha parte da herança. Em seguida ele parte para uma terra bem distante e ele leva com ele o quê? A ilusão de que a felicidade consiste não em ter limites, mas em satisfazer todos os seus desejos. Durante um tempo, parece que funciona mesmo, O Evangelho mostra que ele desperdiçou todos os seus bens, vivendo de maneira desregrada, ou seja, não obedecendo nada e ninguém. Parece que ele está livre, E aí a gente imagina que ele devia estar em festa, com os amigos, entre aspas, com dinheiro rodando para todo lado, numa sensação de constante liberdade. No entanto, essa realidade dura pouquíssimo. Quando os recursos acabam, também desaparecem os amigos, a segurança, a falsa autonomia. E aquele jovem experimenta então o quê? Fome, solidão e, por fim, ele vai trabalhar de um jeito muito, muito contrário àquela pompa e dinheirama toda que ele tinha.
Ele vai cuidar de porcos para poder sobreviver. E ele vive numa situação tão degradante, tão humilhante, que ele pede até para comer a comida dos porcos. E não esqueçam, viu? Para um judeu daquele tempo, cuidar de porco era a pior coisa que ele podia fazer. Essa sequência dessa história impressiona, assim, quando a gente dá uma lida nela, nessa ótica dos vícios, porque ela descreve exatamente o funcionamento de muitas dependências de hoje em dia. Por exemplo, no começo tudo parece inofensivo. Uma aposta feita nesses tigrinhos aí da vida, só por curiosidade. Algumas horas a mais nas redes sociais, num joguinho que não se acaba nunca, o acesso frequente a conteúdos assim inadequados, né, a conteúdos impróprios, uma bebidinha apenas para relaxar. Nada disso isoladamente parece representar um problema, né? Mas a repetição modifica o coração humano. Aos pouquinhos, aquilo que era para ser uma escolha momentânea vai se tornando um hábito, e o hábito cria uma necessidade, e aí a necessidade domina a cabeça da pessoa. O momento mais importante dessa parábola vai aparecer quando Lucas descreve uma pequena frase. Ele caiu em si. Está lá no versículo 17. Antes de voltar para a casa do pai, o filho precisa voltar para si mesmo. Ele reconhece a sua realidade. Ele admite que ele perdeu aquilo que ele tanto queria, que era a sua liberdade. Ele toma então uma decisão de recomeçar. Esse detalhezinho de caiu em si, ele é muito significativo para quem está enfrentando algum tipo de dependência. A recuperação de quem está viciado ou viciada começa exatamente quando você deixa de justificar os comportamentos e tem a coragem de olhar para a verdade. Enquanto você insistir em dizer, eu paro quando eu quiser, isso não me faz mal, ou todo mundo faz isso, dificilmente você vai começar um verdadeiro caminho de mudança, de conversão. É exatamente aqui que a gente encontra outro ensinamento importante da igreja. Número 1865 do Catecismo da Igreja afirma que os vícios são resultado de repetição de atos que deformam a consciência e inclinam para o mal. Em outras palavras, ninguém nasce viciado. As dependências são construídas, e elas são construídas por algumas escolhas que vão se repetindo e se repetindo, justamente por isso que podem ser vencidas por um novo caminho de escolhas. E esse caminho sustentado pela graça de Deus, por uma comunidade que a apoie e muitas vezes por um acompanhamento profissional. Infelizmente, a nossa cultura vai costumar vender a ideia de que a felicidade está sempre em consumir mais, experimentar mais, sentir mais prazer. Nosso querido Papa Francisco denuncia essa lógica. Ele afirma que a gente vive muitas vezes sob a influência de uma cultura do descarte. Quem está lembrado? Lá na Evangelii Gaudium. E nessa cultura do descarte, tudo é tratado como mercadoria, inclusive as pessoas. Quando o mercado percebe que pode lucrar explorando fragilidades humanas, aí surgem muitos mecanismos extremamente sofisticados em manter a gente conectado, consumindo, retornando continuamente às mesmas experiências. Já pararam para pensar sobre isso? É nesse contexto que aparecem as chamadas bets. Chegou a hora da gente falar delas. Embora sejam muito apresentadas como entretenimento ou então oportunidade de ganho rápido de dinheiro, elas utilizam estratégias psicológicas muito parecidas às dos cassinos, que deixam gente dependente ao máximo, e que inclusive é proibido aqui no Brasil. Pequenas recompensas ocasionais vão alimentando a expectativa de grandes vitórias. E isso cria um ciclo de esperança e de frustração que leva à dependência.
Diversos especialistas em saúde mental estão alertando a gente, mas o povo não quer ouvir, né? Para o crescimento do jogo patológico, especialmente em relação aos jovens, né? E é o público ao qual eu principalmente me importo aqui nesse podcast. E aí isso vai atingindo as questões emocionais deles, as suas próprias famílias e as questões financeiras dela. A igreja não condena toda forma de jogo não, viu? O próprio catecismo da igreja reconhece que alguns jogos podem construir uma forma legítima de prazer. Contudo, o catecismo também faz um alerta muito claro. Os jogos de azar tornam-se moralmente inaceitáveis quando privam alguém do necessário para atender às suas necessidades e às dos outros. A paixão pelo jogo corre o risco de tornar-se uma grave servidão. Está lá no Catecismo da Igreja Católica, número 2413. Preste atenção, hein? Se você é católico e católica e está com sua beta instalada, desinstale. A expressão utilizada pelo Catecismo da Igreja merece um destaque aqui: grande servidão. Essa grande servidão não é apenas um problema financeiro. Vocês sabem disso, né? Ela se trata de uma realidade espiritual e humana também. Tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus e vai roubar a liberdade da pessoa vai se tornar, então, uma espécie de escravidão. Essa preocupação também está presente na Igreja do Brasil em diferentes manifestações. Bispos, organismos ligados à CNBB, toda essa turma tem chamado a atenção para o impacto social das apostas esportivas, sobretudo entre populações mais vulneráveis. Esse alerta não vai se limitar somente às perdas econômicas, não. Ele diz respeito à cultura que vai se criando quando você substitui o valor do trabalho honesto pela ilusão do enriquecimento rápido. A doutrina social da igreja sempre insistiu que o trabalho é participação na obra criadora de Deus e um caminho de dignidade humana. Quando a lógica do lucro fácil vai se tornar, então, predominante na cabeça do povo, aí a gente tem um grande risco de enfraquecer os valores que são fundamentais para nós, como responsabilidade, solidariedade, cuidado com a própria família. Aqui não é o caso de condenar somente os comportamentos. A igreja deseja recordar uma verdade muito essencial. O coração humano foi criado para o bem muito maior do que o prazer passageiro. Nenhum vício consegue preencher a sede de infinito que Deus colocou dentro da gente. É por isso que toda dependência acaba deixando um vazio ainda maior do que aquele que ele prometia preencher. E somente quando a gente encontra a nossa liberdade de filho e filha de Deus, é que a gente começa a experimentar a verdadeira liberdade, aquela que Cristo conquistou para nós lá na cruz e continua oferecendo todos os dias àquele povo que tem coragem de voltar para a casa do Pai e não ficar somente perdido nos vícios. Para isso, como a gente já disse, a gente tem que reconhecer a escravidão para poder acolher a liberdade. Depois de a gente fazer essa reflexão aí do filho pródigo e da liberdade que Deus deseja para os seus filhos, talvez seja o momento de fazer uma pergunta muito concreta. Preste atenção nessa pergunta. Como saber se um hábito deixou de ser apenas um costume e passou a se tornar uma dependência, um vício? Já pararam para pensar? Agora eu tô pegando todo mundo aí, né? Todo mundo tem seus hobbies, tem seus hábitos. Mas será que é só um hábito mesmo ou já é uma dependência, hein? Essa pergunta exige sinceridade, porque um dos aspectos mais perigosos do vício é justamente a capacidade que ele tem de se esconder atrás de justificativas que parecem até razoáveis. É comum a gente escutar a frase: eu paro quando eu quiser, é só uma diversão, ou como eu estava dizendo no início, né? Todo mundo faz, eu não estou prejudicando ninguém com isso. De início parece até que essas afirmações podem ser verdadeiras até. Mas a gente sabe, né? Quando alguém precisa repetir constantemente que controla uma situação, talvez seja um sinal de que o controle já não seja tão grande assim, né? O vício costuma agir de maneira muito silenciosa. Ele não se instala de um dia para o outro,
mas ele vai ocupando alguns espaços e mais outros, e cada vez espaços maiores na vida da pessoa, até se tornar uma referência para todas as suas decisões, os seus horários, os seus relacionamentos. Há alguns sinais que merecem a nossa atenção. Um deles é a perda do controle. A pessoa estabelece um limite para si, mas frequentemente ela ultrapassa esse limite. Então, já marca aí, tem dependência. Ela promete que vai fazer apenas uma apostazinha, apenas ver mais um vídeo, vai ficar só mais uns minutinhos lá na rede social que ela gosta, ou vai consumir apenas uma dose só de bebida. Mas quando a gente vai ver, ela já perdeu a noção do tempo e dos próprios limites. Outro sinal importante em relação à questão dos vícios vai aparecer quando aquele comportamento começa a interferir nas demais decisões da vida. Os estudos vão deixar de receber a atenção necessária, o rendimento no trabalho vai diminuir, a convivência familiar vai se tornar cada vez mais difícil, a oração vira fumaça, desaparece da rotina e até o descanso fica prejudicado. Quem nunca, né? Aquilo que antes ocupava um espaço limitado na sua vida vai passar a organizar toda a sua rotina. Forte, né não? Existe ainda um ponto que, assim, particularmente acho bem preocupante. A necessidade de esconder esse comportamento. Quem se vê obrigado a mentir sobre o tempo que passa jogando, sobre o dinheiro que gastou em apostas, ou sobre os conteúdos que vai consumir na internet, talvez já perceba que, ainda que inconscientemente, algo de errado não está certo. A mentira costuma ser uma companheira frequente das dependências, porque o vício prefere sempre a escuridão, sempre estar ali escondidinho, do que estar na luz, do que ser visto. Ninguém quer exibir um vício, né? É interessante a gente perceber que o Evangelho vai apresentar uma lógica completamente diferente. Jesus diz que todo aquele que pratica a verdade vem para a luz. Está lá em João 3, versículo 21. A luz pode incomodar num primeiro momento, porque ela revela aquilo que a gente gostaria de esconder, né? No entanto, é somente na luz que a cura vai começar. Quando a gente percebe que esconde as nossas fragilidades, elas continuam exercendo um poder imenso sobre a gente. Francisco, nosso querido Papa, em uma de suas catequeses sobre vícios e virtudes, que a gente já fez menção a elas aqui, recordou que nenhum vício vai nascer do acaso. Segundo ele, muitas vezes as dependências procuram preencher uma solidão, aliviar uma dor ou compensar uma ausência de sentido. Essa observação é muito importante porque ajuda a gente a compreender que por detrás do comportamento compulsivo quase sempre existe um sofrimento humano que precisa ser acolhido. É por isso que a igreja procura olhar para quem sofre com qualquer tipo de dependência, não como condenação, como a gente já dizia, mas olhar com misericórdia. Isso não quer dizer que eu vou deixar esse problema, que é imenso, ser visto como qualquer coisa. Pelo contrário. A igreja vai compreender que ninguém supera uma escravidão sendo apenas acusado disso. Jesus mesmo nunca diminuiu a gravidade do pecado, mas também nunca abandonou o pecador. Basta a gente recordar o encontro que ele teve com aquela mulher que disseram que estava sendo adúltera, né? Depois de impedir que ela fosse apedrejada, ou seja, depois de cuidar dessa mulher, de acolher essa mulher, Jesus é muito claro diante dela, quando diz: eu também não te condeno. Agora vai e de agora em diante não peques mais. Está lá no Evangelho de João também, capítulo 8, versículo 11. Nessa fala existe ao mesmo tempo misericórdia e verdade. Tem acolhida, mas também um convite para a mudança. Essa é uma das características mais bonitas da pastoral da igreja. Ela sabe distinguir a dignidade da pessoa dos comportamentos que precisam ser transformados. Um dependente nunca deixa de ser filho de Deus. Nunca perde a sua dignidade de filho e filha de Deus. Nunca deixa de ser amado por Ele. Contudo, justamente porque é amado, ele é chamado à liberdade.
É por aí que vale recordar um princípio muito importante da doutrina social da Igreja. A pessoa humana nunca pode ser tratada como um objeto de exploração econômica. Toda atividade econômica deve respeitar a dignidade da pessoa e estar orientada para o bem comum. Esse ensinamento vai ajudar a gente a compreender que a Igreja olha com preocupação para determinados modelos de negócio que vão obter muito lucro, justamente a partir do estímulo de comportamentos compulsivos. Essas plataformas de aposta online que a gente está vendo aí subsidiar tanto entretenimento no país ilustram bem essa realidade. Elas investem milhões em publicidade, viu? Patrocinam grandes clubes esportivos, influenciadores digitais e oferecem bônus constantes para incentivar novas apostas. A gente sabe disso. Tudo isso é cuidadosamente planejado para manter você, que está aí às vezes com seu tigrinho no seu celular, conectado o maior tempo possível. Não se trata apenas de entretenimento. Existe toda uma estrutura econômica que é construída para estimular o retorno contínuo do jogador. Nos últimos anos, muitas universidades e instituições de saúde mental passaram a estudar esse fenômeno triste que é o dos vícios nos jogos online. As pesquisas vão mostrar que o cérebro vai responder às respostas de maneira muito semelhante ao que acontece em outras dependências comportamentais. A expectativa de uma recompensa ativa circuitos ligados ao prazer e à dopamina e vão fazer com que a pessoa deseje repetir a experiência, mesmo quando acumula prejuízos financeiros. E aí também temporais, né? Esse mecanismo pode ajudar a gente a explicar por que tantas pessoas continuam apostando, mesmo depois de perder grande quantia de dinheiro. Isso não se trata apenas de uma decisão racional, porque parece ilógico, né? Muitas vezes já existe aí um processo de dependência completamente instalado. Diante dessa realidade, a prudência cristã vai se tornar então uma virtude indispensável. O livro dos Provérbios vai dizer, lá no capítulo 22, versículo 3, o prudente percebe o perigo e se protege. A prudência não é um medo nem uma falta de coragem. Ela consiste na capacidade de reconhecer os riscos antes mesmo de transformá-los em tragédia. Talvez aqui esteja uma pergunta muito importante para cada um de nós. O que tem ocupado o centro da minha vida? Existe algum hábito que vem consumindo meu tempo? Mas assim, um tempo que está demais? Alguma prática que tem prejudicado meus relacionamentos, minha vida espiritual, minha saúde ou então as minhas responsabilidades? Será que eu tenho conseguido viver com liberdade ou eu estou percebendo que algumas escolhas já estão mandando em mim? Responder essas perguntas exige humildade, viu? E a humildade sempre foi considerada pelos santos como a porta de entrada para a conversão. Enquanto a gente insistir em acreditar que a gente não precisa mudar, permaneceremos presos às mesmas correntes que sempre têm nos aprisionado. E é por isso que o Evangelho nunca deixa a gente sem esperança. A história do filho pródigo, que a gente abordou aqui de maneira, pela perspectiva dos vícios, não termina junto dos porcos, não. Mas ela termina onde? Lá nos braços do Pai. O livro do Êxodo não termina lá no Egito, mas na caminhada rumo à terra prometida. A história de Cristo não terminou ali na cruz, mas ela continuou na manhã da ressurreição. Ou seja, minha gente, Deus nunca transforma a nossa escravidão na última palavra da nossa história. É justamente por isso que a igreja insiste tanto na esperança. O catecismo afirma que a virtude da esperança corresponde ao desejo de felicidade colocado pelo próprio Deus no coração da gente e vai sustentar a gente em todas as nossas dificuldades. Quem enfrenta uma dependência pode sentir que não existe saída, já que ele tentou inúmeras vezes e acabou fracassando. Contudo, a esperança cristã não nasce das forças da gente somente, mas ela dá certeza de que Deus continua agindo na história da gente.
Essa esperança, porém, não dispensa atitudes concretas, não, viu? Deus respeita profundamente a liberdade da gente e espera a nossa colaboração. Por isso, reconhecer o problema não é apenas o primeiro passo. Já é caminho de libertação, que passa também pela decisão de buscar ajuda, reconstruir vínculos, retomar a vida sacramental, permitir que outras pessoas caminhem ao lado da gente. Vamos juntos? Nenhuma grande escravidão costuma ser vencida na solidão. Talvez seja exatamente essa grande notícia que o Evangelho quer anunciar. Ninguém precisa permanecer prisioneiro para sempre. Cristo continua repetindo hoje as mesmas palavras que ele dirigiu aos que o ouviam lá em Jerusalém. Se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Está lá no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 36. Essa promessa continua válida. Ela atravessa os séculos e alcança também aqueles que, no momento, talvez estejam lutando silenciosamente contra algum vício. Porque a liberdade que Cristo oferece não é uma teoria. É uma experiência concreta, capaz de construir vidas, restaurar famílias e devolver ao coração humano a alegria de viver como filho amado por Deus. Se esse episódio te tocou, se esse episódio falou para você de alguma forma, se ele te fez lembrar alguém que você acha importante na sua história, por favor, reaja a esse conteúdo, reaja a esse episódio aí na internet, curtindo, mandando ele para alguém, compartilhando ele com alguém. Se você está escutando a gente pelo rádio, não tem como mandar, tá achando que não tem como mandar esse episódio para ninguém? Tem sim. Esse episódio você pode escutá-lo na íntegra, do mesmo jeito como você está escutando aqui na rádio, lá no Spotify, também na Deezer e no YouTube. Só procurar por nós, podcast Vamos Juntos, e aí você vai encontrar esse episódio para poder mandar para as pessoas e pode ser que você escute de novo e te ajude a repensar a vida, tá bom? E para a gente encerrar esse nosso episódio, a nossa oração, a nossa prece é para que Deus abençoe especialmente aqueles que sofrem com qualquer tipo de dependência. Que Ele fortaleça as suas famílias, inspire profissionais que dediquem a sua vida ao cuidado e à recuperação de tantas pessoas. Que pela intercessão de Nossa Senhora Auxiliadora e de Dom Bosco, a gente aprenda a viver como filhos livres, capazes de escolher o bem, de amar com generosidade, de colocar toda a esperança em Deus. Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nos encontramos no próximo episódio? Então, vamos juntos!